paz do Senhor Jesus, você que está aqui participando, assistindo essa transmissão online. Hoje é quinta-feira, dia 8 de abril, culto da família, ano de 2021. Que eu e você possamos ficar conectados com o Espírito Santo de Deus, ouvir aquilo que o Senhor quer falar ao meu e ao teu coração nessa noite, amém? E para você que vai assistir o culto aqui conosco, que você possa ali deixar o teu comentário, que você possa deixar seu pedido de oração, e nós vamos estar ali conectados com o Espírito Santo de Deus, amém? Para que a palavra que ele vai trazer ao meu e ao teu coração, ela possa frutificar, que ela possa gerar frutos, né? E frutos que alimentem a vida das pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso lado. Então, para você que pode, eu vou te convidar a fechar os seus olhos, se você pode, para que a gente possa fazer esse momento de oração. E depois, no final do momento da palavra, se você tiver a oportunidade de deixar escrito aqui o teu pedido de oração, a gente vai estar somando junto com os pedidos que a gente tem, que os irmãos colocam lá na igreja, no vaso de oração. E assim nós vamos poder prestar o nosso culto racional nessa noite para o nosso Deus, amém? Então você que pode, que de repente não está aí no teu trabalho, está em casa, se você puder, feche seus olhos, nós vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, obrigada, Deus, por essa quinta-feira. Obrigada pelo fôlego de vida, obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia sobre nós, Senhor Deus querido. Obrigada, Senhor, pelo privilégio, Pai, que nós temos de poder, Senhor, anunciar a tua palavra, de termos a liberdade de ouvir a tua palavra, Paizinho querido. E, Senhor, nós te pedimos, leva a nossa mente, o nosso coração cativa a tua presença, Pai. Paizinho querido, que tudo aquilo que o teu Espírito Santo ministrar, Senhor, através da minha vida nessa noite, Paizinho querido, que nós possamos ouvir, entender, Senhor Deus querido, e querer praticar, Senhor Deus querido. Pai, porque a fé, ela não é morta, Senhor Deus querido, ela precisa ser movida através das nossas vidas, através das ações, Pai. Teu Espírito Santo tem liberdade para nos ensinar nessa noite, Paizinho querido, e em todos os momentos, ó Pai. Fica conosco, toma conta, Senhor, de cada ato, Senhor, desse culto que nós vamos prestar a Ti. Paizinho querido, também já me lembro, Senhor, dos dízimos e das ofertas, Paizinho amado. E se porventura, Senhor Deus querido, os meus irmãos querem, Pai, exercer a sua obediência no dízimo, Pai, querem ter um coração voluntário de amor, Senhor, em ofertar na Tua obra, Paizinho querido, que eles possam ser agraciados e recompensados por Ti, Senhor. No nome de Jesus, nós consagramos esse culto a Ti. É o que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. E eu quero colocar para você que está aí com a tua Bíblia, ou o teu celular, né? Hoje somos mais online, mais conectados, mas para aqueles que puderam estar conosco no domingo passado, nós tivemos o culto de Santa Ceia, né? Estava liberado lá a presença de 15%, e foi uma bênção, irmãos, foi muito bom poder estar reunido, né? Com os irmãos, com a pastora lá na igreja. E se você tem o desejo no coração de assistir o culto conosco no domingo, você pode estar entrando em contato, a gente se organiza, a gente está respeitando as normas, né? E para que isso não exceda o número permitido ali dentro do templo, mas que você possa, se porventura não estar conosco lá ainda presencialmente, que você possa lembrar de estar orando durante esses dias, né? Para que o Senhor venha a nos dar vitória contra essa pandemia, que o Senhor venha nos dar vitória para que as igrejas possam ser reabertas, que nós possamos prestar o nosso culto no templo, para que nós possamos abençoar a vida das pessoas, né, através da palavra do Senhor, reunindo o corpo de Cristo, que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos dar as estratégias para que o Senhor possa vir de encontro, né, a essa situação caótica que a gente vive, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, para que essa pandemia cesse, para que a gente possa realmente exercitar não só a questão de ir ao templo, mas para que o Senhor possa restabelecer os trabalhos, os empregos, para que as pessoas possam ter o seu sustento para os seus familiares, para que as pessoas também tenham condições de ajudar o próximo, né? Porque é dessa forma que a gente come do suor do nosso trabalho, a gente vai ter o pão na nossa casa e o nosso coração, ele também tem alegria em poder ofertar, mas para isso a gente precisa ter um trabalho para que a gente possa ter essa remuneração e a gente também possa ajudar os outros. Então, se você lembrar durante essa semana, esse final de semana, peça
ao Senhor. Some as suas orações junto com as orações de tantas outras pessoas, né, ao redor do mundo inteiro, que hoje, né, tem clamado a Deus para que o Senhor venha sarar a nossa terra, para que o Senhor venha a ter misericórdia, para que o Senhor venha amenizar essa situação a qual nós estamos passando, e eu creio que Ele vai assim fazer, que nós possamos estar atentos, né, possamos estar com o azeite, com o óleo na nossa lamparina, porque assim como a pastora Tati pregou na semana passada, não tem um dia, não tem uma data, não tem uma hora, a gente não sabe se o Senhor vai cortar o fio da existência de um de nós, se Ele vai chegar daqui num piscar de olhos para buscar a igreja, mas que eu e você possamos estar preparados para a volta do Senhor, para que a gente possa estar preparado para a eternidade, amém? Então eu vou te convidar a abrir a Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, e eu vou ler com você somente o verso 14. Lá em João, capítulo 4, verso 14, Jesus estava falando assim para a mulher samaritana: Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? E eu estava conversando assim com o Senhor, né? Porque muitas vezes a gente quer desenhar alguns formatos, né, para que o Senhor fale, ou a forma da gente ministrar a palavra, e às vezes eu me questiono assim, né, pergunto para Deus, porque cada um tem, o Senhor usa de uma forma, né, então tem pastores, tem irmãos, evangelistas, pessoas que o Senhor usa através da forma, né, do ensino, do estudo, né, fazem toda uma exegese, né, em relação a um texto bíblico, e nesses últimos dias comigo não tem sido dessa forma, né? E isso às vezes me assusta um pouco, às vezes parece que quer dar aquela questão assim da insegurança. E o Espírito Santo falou algo assim muito forte no meu coração nessa manhã. E aí veio essa passagem, né? E eu procurei aonde que ela estava nos Evangelhos. Eu já sabia que era em relação à mulher samaritana, mas o Espírito Santo estava falando comigo que a fonte inesgotável nas nossas vidas ela é Jesus. Mas eu e você precisamos entender, porque ali Jesus fala que se a gente tomar da água dele, né, seremos nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nós ainda não estamos na vida eterna, nós estamos nos preparando para passar a vida eterna com Cristo. E nesse momento onde eu e você temos a nossa vida aqui na Terra, nós precisamos matar a nossa sede. E hoje eu quero falar com você da nossa sede espiritual, porque em muitos momentos, principalmente nesses dias mais difíceis, dias que nós temos comentado culto após culto, de pessoas às quais o Senhor tem recolhido, né, irmãos em Cristo muito próximos, né, de igrejas próximas ali do nosso convívio, familiares, pessoas que parece que cada vez está mais próximo da realidade do que era um ano atrás. E a gente tem passado por momentos difíceis. E quando a gente passa por esses momentos difíceis, seja por termos perdido uma pessoa próxima, um familiar nosso, seja uma situação, de repente, no nosso trabalho, a falta de um trabalho que impossibilita, naquele momento, de ter um recurso financeiro para que a gente possa honrar os nossos compromissos, de repente, uma enfermidade que veio, independente se veio através desse vírus, da pandemia, ou uma outra doença que possa ter ocorrido, seja com a gente, ou seja com pessoas muito próximas a nós, ali do nosso convívio diário. Tudo isso pode, de alguma forma, nos afetar, né? Tirar as nossas forças, pode, muitas vezes, querer trazer um desânimo. Então, eu e você precisamos estar nos alimentando todos os instantes, né? A Bíblia já deixa esse direcionamento que a gente precisa orar sem cessar. E o que que é orar? Orar é conversar com Deus. Então eu e você precisamos estar conversando com Deus o tempo todo do nosso dia, né? Em todas as situações, seja as situações mais corriqueiras dentro da nossa casa, seja no nosso trabalho, aonde nós estivermos. E precisamos alimentar o nosso espírito. Então eu vejo que desses dias assim que eu estava
conversando assim com Deus, que a gente começa a passar situações difíceis e mesmo quando a gente tem uma caminhada firme com Cristo, que você entende o teu plano de salvação, que você também quer levar isso para a vida de outras pessoas, quer buscar com que o pecado seja só algo, um tropeço no teu caminhar, porque nós somos humanos, somos falhos. Mas o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração? Que durante muito tempo da caminhada, e você pode lembrar, né, como foram os dias passados. Não sei se o teu pastor na tua igreja, né, já orou assim com você, mas a nossa pastora, quando a gente está orando, estamos lá reunidos com mais pessoas, ela fala assim, né, para o Senhor ir somando as nossas orações. Então, que há uma salva, né, lá no céu, e de repente Deus vira para que essas bênçãos nessas orações sejam respondidas. E eu e você somamos durante a nossa caminhada com Cristo, né? Muitos momentos de oração, nós vamos somando dias de jejum, nós vamos somando dias que a gente vai lendo a palavra, e aí vem os dias aqui dessa vida natural, né? Da nossa vida humana, e tem dias que parece que a gente não tem força para ler a palavra, parece que tem um dia que a gente, será que eu vou sair da cama, vou trabalhar, vou fazer as coisas? Tem dias que são difíceis. Tem dias que parece que não tem uma força física. Mas se eu e você temos na nossa caminhada alimentado o nosso espírito, se nós temos somado as nossas orações, se nós temos depositado jejum diante do Senhor em agradecimento ou por causas específicas, se nós temos somado a leitura da palavra, pedindo para que o Senhor venha inculcar aqui, ó, na nossa mente, né? Que venha deixá-la gravada na tábua do nosso coração. Quando chegam os dias da dificuldade, é natural que a gente vai ter essa força para poder passar, porque a gente está abastecido. Mas, ao mesmo tempo, ninguém previa. Lembra lá, um ano atrás, quando começava a falar da pandemia, as pessoas falavam assim, vai ser mais ou menos 15 dias, um mês, 2 meses. E já passou mais de um ano. E nós estamos ainda vivendo essa situação triste, né? Uma situação de perda, uma situação de sofrimento, de desemprego, de morte, há mais de um ano. E não é localizado só aqui. Não, é no mundo inteiro. Então, durante um tempo dessa caminhada, é natural que a gente, de tanto abastecer a nossa vida espiritual, de tanto estar conectado, e a gente começa a perceber como faz falta essa convivência física entre os irmãos. Porque imagine, né, as pessoas que de repente não têm um familiar para conviver junto com ele em casa, uma pessoa para estar ali olhando no dia a dia, né? Até para de repente fazer uma brincadeira ou para chamar atenção, mas para estar ali convivendo, né? Nem todo mundo tem uma situação de ter mais que uma, duas, três pessoas em casa. Então, o que o Espírito Santo trouxe para mim? Que por um determinado momento é que nem a bateria do nosso celular, é que nem o tanque do nosso carro que a gente coloca lá, enche de combustível. O celular a gente deixa na tomada, carrega 100% da bateria. Mas vai usando e ele vai baixando o combustível do carro, vai terminando a bateria do celular e assim é a nossa vida espiritual. Nós somamos, né, por vezes, anos, né, não sei quantos anos que você está caminhando com Cristo, ou se você aceitou Jesus nessa semana, ou se você quer aceitar Jesus hoje, né, quinta-feira passada foi um culto onde a pastora Tati fez um apelo para que você realmente busque e queira aceitar Jesus para você viver essa caminhada rumo à eternidade. Mas para isso a gente precisa estar se abastecendo. Essa mulher samaritana, ela ali, para você que vai ler depois ali no Evangelho de João, capítulo 4, né, vai estar explicando, ela tinha ido até um poço para buscar a água, né? E como os samaritanos, eles eram um povo assim separado ali, de um certo conflito, eles não eram bem vistos, né, pelas pessoas em Jerusalém. Então, eles iam lá, a mulher ia num horário onde não tivessem as pessoas, né, ali daquela localidade, porque ela, de alguma certa forma, eles eram assim excluídos. Então, o que acontece? Eu e você precisamos nos abastecer. Por mais que durante a nossa caminhada, completei 16 anos, né, que eu aceitei a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Então, por mais madrugadas com Deus que eu fiz, que eu tive tempo que a gente trabalhava em rádio, a gente fazia muita campanha de oração, muito culto, muita vigília.
Durante todas as vezes que que eu participei de muita vigília, ou que eu jejuei, ou as leituras da palavra que eu faço, tudo isso vão somando, assim como as nossas orações. Mas se a gente não buscar estar diariamente, se a gente não buscar estar isso constantemente com Deus, a gente vai ser como um celular ou como o tanque de combustível de um carro. Então a gente começa a passar por certas situações, né, que afligem mais, e aí a gente, né, parece que nas primeiras pancadas vem, a gente tá ali firme, né, com a nossa fé em ação. E aí a gente tem uma palavra pronta para a gente poder abençoar o nosso irmão, o nosso familiar, para que a gente declare palavra de vitória, para que a gente possa repreender a ação do inimigo. Só que se eu e você não estivermos ali, como Jesus falou, a gente precisa beber daquela água, porque aquela água ela vai nos levar para a eternidade. Isso significa o quê? Que a nossa caminhada com Cristo, ela tem que ter constância. Ela precisa ser diária. Por isso que a palavra do Senhor diz que a gente precisa orar sem cessar. Ali, como eu falei no início do culto, o que é orar? Orar é conversar. Eu e você precisamos estar conversando com Deus o tempo todo. Hoje eu vinha voltando para casa e falando com Deus assim de coisas que na minha mente eu falo para Ele, mas eu ainda não consigo expressar verbalmente. E eu estava ali, Senhor, me ajuda porque eu preciso expor, eu preciso falar. Eu sei que o Senhor sabe que está aqui na minha mente, mas eu quero expor, eu preciso falar, eu preciso conversar, eu quero te contar. E a gente precisa, irmãos, ter esse relacionamento com Deus. Porque é isso que vai nos fortalecer no dia da angústia, no dia da aflição, é isso que vai fazer no momento onde a gente perde uma pessoa querida, onde a gente precisa levar uma palavra de conforto, ou o nosso abraço, que hoje, infelizmente, a gente não tem condições nem de estar abraçando as pessoas, a gente está tolhido de ter esse toque, e o ser humano ele precisa, né? É uma coisa necessária para gente. Então, e como que a gente vai sobreviver a isso? Os primeiros dias lá estavam mais fáceis porque a gente vinha de todo um movimento, né? Parecia até a rotina, né? A rotina da igreja, a rotina de ir na vigília, a rotina de estar orando com os irmãos, a rotina das reuniões fora de culto, mas para assuntos da igreja, para assuntos ali da comunidade. Mas e depois? Que já passou um ano e a gente não conseguiu ainda retomar. Como que a gente vai continuar a tendo esse bom ânimo? Como que a gente vai poder buscar essa fonte de água viva que é Cristo? É através daquilo que eu e você alimentamos a nossa mente e o nosso coração. Então, nessa noite, que você possa, assim como aquela mulher, quando ela ouviu Jesus, né? Ela estava ali conversando e ele falando sobre a água e falando que se ela conhecesse a água que ele tinha para dar de beber, ela nunca mais ia ter sede. E ela falou assim, Senhor, no verso 15, ela fala assim, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui para buscá-la. Então, ela não queria mais ter que precisar voltar naquele poço buscar aquela água. Então, naquele dia, o encontro que ela teve com Jesus Cristo é o encontro que mudou a vida dela. É um encontro que naquele momento também já fez dela uma anunciadora do evangelho, porque ela foi para a cidade e ela já falou para as pessoas e ela falou assim: não, vocês têm que vir, têm que ver aquele homem, ele é profeta, o que ele fala. Então, eu e você precisamos estar ligados a essa fonte de águas vivas que é Jesus. Que nós possamos todos os dias querer beber dessa fonte, né? Porque o nosso corpo humano, ele é 70% água. Eu e você precisamos ingerir água, ingerir esse líquido todos os dias, para que a gente não venha se desidratar, para que a gente não venha a causar danos no nosso corpo, né? E como que a gente vai fazer com a nossa vida espiritual? É somando, somando, somando todos os dias a nossa vida de oração com Deus, a nossa vida de jejum com Deus, a nossa vida de leitura da palavra, porque Jesus Cristo é a única fonte inesgotável que existe para mim e para você. Ele é o único recurso que existe que nos leva à eternidade. Ele é o único recurso que eu e você podemos buscar para beber e vai saciar a nossa alma, vai saciar
o vazio que eu e você sentimos. E que você possa ser tocado de uma forma sobrenatural pelo Espírito Santo de Deus aí onde você está nessa noite, para que você possa sentir esse toque e venha te trazer paz, venha te trazer alegria, assim como eu fui tocada um pouco antes de iniciar esse culto. Porque não pensa você que as coisas são fáceis só porque a gente às vezes se dispõe aqui, tem o privilégio de poder vir aqui trazer a palavra. Não. A gente passa por dores, aflições, perdas, problemas, tanto quanto qualquer outro ser humano, né? Problemas talvez diferentes uns dos outros, mas todos temos. Mas que nós possamos nos firmar em Cristo Jesus, que nós possamos reconhecer e que você possa entender e pedir para o Espírito Santo colocar isso no teu coração, na tua mente, que é só Jesus. Ele é a fonte inesgotável que vai saciar tudo que eu e você precisamos, mas que para isso eu e você possamos todos os dias querer nos abastecer. Que nós possamos querer recorrer a Jesus. Porque Ele é o caminho que nos leva a Deus. É Jesus. É somente Ele, através dele, né, que nós vamos chegar ao Pai. E que você possa ter esse entendimento, que você possa pedir para que o Espírito Santo te traga essa explicação na tua mente, no teu coração, de que tudo que a gente tem vivido, tem passado aqui, por mais difícil que tenha sido nesse último ano, mas tudo é um preparo, tudo é uma caminhada para que eu e você possamos passar a eternidade com Cristo, né? E hoje a gente já vê irmãos que já estão na glória com o Senhor, e para nós que ficamos é a dor, e para quem já está com o Senhor é o gozo da eternidade. E que eu e você possamos ter esse desejo no nosso coração, que nós possamos querer buscar essa fonte inesgotável todos os dias, porque é através dessa água viva, né? A palavra do Senhor diz que daí através de nós fluirão rios de água viva. Essa água viva é a palavra de Deus. Essa água viva é Jesus. É ela que vai através de mim e de você, se nós aceitarmos, se nós quisermos, vai alcançar a vida de outras pessoas para que elas também possam ter essa paz que só Jesus traz para as nossas vidas. É mesmo em meio ao caos, em meio ao problema, mesmo em meio à lágrima da tristeza, né? Essas dores humanas que Jesus Cristo passou. Jesus sentiu a minha e a tua dor. No culto domingo, né, quando nós estávamos ali partilhando, falando sobre as dores, Cristo sentiu as dores. Cristo sentiu. Quando a gente falou, né, domingo nós celebramos a Páscoa, a ressurreição, além de ter sido o culto de Santa Ceia, é a data, eu creio que é mais importante que existe na nossa caminhada com Cristo para celebrar, é saber que Jesus ressuscitou. Ele morreu na sexta-feira, né? Quando a gente tem ali aquele ato memorial, quando a gente faz a Sexta-feira Santa, ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele está sentado do lado do Pai, lá no céu, né? Ele foi lá preparar a morada para voltar e buscar a gente. Então, que eu e você possamos ter essa alegria, esse desejo no nosso coração. Que você possa pedir para o Espírito Santo, que seja ele a falar ao teu coração, porque o único que convence, o único que convenceu, que mudou a chave na minha mente, lá no dia 13 de fevereiro do ano 2005, foi o Espírito Santo. Não foi nenhuma pessoa. As pessoas foram instrumentos para cantar louvores, para pregar palavra, para fazer momentos de retiro em que eu participava. Nós precisamos nos dispor para ser instrumentos, mas quem convence é o Espírito Santo. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Vamos orar pelos pedidos do vaso de oração lá na igreja. Vamos orar agradecendo a Deus pelo privilégio de podermos partilhar da palavra do Senhor nessa noite. A Tati pediu ali a oração pela Cida, que é tia do Zark, que ainda está entubada. Ela está precisando passar por hemodiálise por causa dos rins. E nós cremos no milagre. O milagre da vida, ele vem de Deus. É ele que sopra o fôlego de vida, né? Ele que soprou o fôlego, né, sobre as narinas quando ele fez Adão. Então, assim é o Senhor todos os dias. E que maior do que a nossa vontade humana, porque nós somos humanos, irmãos, e uma vez eu já compartilhei isso com vocês. Nós precisamos nos encorajar a pedir pela vida enquanto estamos aqui nessa terra. E aí, se aprover ao Senhor a levar, tenha certeza no teu coração que o Espírito Santo vai te trazer o conforto, vai te trazer o consolo. A dor da tristeza, todos vamos passar. Nós passamos por isso, né? Em todas as áreas da nossa vida, em algum momento a gente passa. Mas que você possa ter essa certeza, essa paz no teu coração, que você possa querer essa fonte inesgotável
para a tua vida, que é Jesus Cristo. Amém? Então feche seus olhos, você que pode, Paizinho amado, em nome de Jesus, queremos te louvar, te agradecer, Paizinho querido, pelo fôlego de vida. Ó Pai, eu quero te apresentar, Senhor Deus querido, a Cida, a tia do Zarque. Ó Deus amado, também quero te pedir, Senhor Deus querido, por uma porta de emprego, Senhor Deus, para a Ana, que é uma amiga da Tati, Senhor Deus querido, pela saúde emocional, pela saúde física da Dona Ilone, Paizinho querido. Ó Deus, pela tia da Paula, Senhor Deus querido, que, Senhor, assim como o Zarque, a Tati, Senhor, a Paula também crê, Senhor, no milagre, Senhor, sobre a vida da Marlene, Paizinho amado. A Deus, em nome de Jesus, Senhor, que tu possas ir de encontro, Paizinho querido, a cada vida, Senhor, que está aqui, Senhor, nesse momento assistindo, ou que ainda vai vir assistir, Senhor, essa mensagem, essa palavra, Paizinho querido, e a Deus, há coisas, Pai, que não são explicadas para nós ainda, Senhor, Deus querido, mas vão ser reveladas aí no céu. Ó Deus querido, que o teu Espírito Santo possa, Senhor, vir de encontro a cada mente, a cada coração, Senhor Deus querido, dando o toque do Espírito Santo, Paizinho amado, Senhor, derramando, Paizinho querido, esse entendimento, essa vontade, Paizinho querido, e, ó Deus, sabemos que só Jesus é a nossa fonte inesgotável, Paizinho amado. É só através dele, Paizinho querido, que nós vamos para a eternidade, e é só através de Jesus que nós vamos receber a água viva, Senhor, a tua palavra, Paizinho querido, que vai, Senhor, transformar, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, Senhor Deus querido, para que nós possamos ter a eternidade contigo, Pai. Em nome de Jesus, colocamos diante de ti cada pedido de oração, Senhor, os pedidos do vaso de oração lá na igreja, Senhor Deus querido, ó Senhor, as famílias pastorais da nossa igreja, Senhor Deus amado, e a Pai, que, Senhor, nós possamos, em nome de Jesus, Paizinho querido, continuar, Senhor Deus querido, nossa carreira da fé, Senhor, combatendo o bom combate, Senhor, e guardando a fé, Pai, para que no dia que o Senhor nos chamar, Senhor, nós possamos e passar, Senhor, a eternidade contigo, Pai. No nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer pelo fôlego de vida de cada um dos meus irmãos, Senhor Deus amado. E a Paizinho querido, te pedir, nos guarda, Senhor, esse resto de noite de quinta-feira, Paizinho amado. E a Deus, para que no nosso culto, Senhor, no domingo pela manhã, Senhor Deus querido, Pai, para aqueles que puderem, Senhor, estarem presencial, Senhor Deus querido, que seja uma bênção, Senhor Deus amado, e a Pai, para cada um daqueles que ainda estão nas suas casas, Senhor, com suas famílias, Senhor Deus querido, que eles possam ser alcançados por Ti, Senhor, que possamos continuar sendo guardados por Ti, Senhor Deus querido. Muito obrigada, Senhor Deus amado, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem provido, Senhor Deus querido, e a Pai, que cada um, Senhor, dos pedidos que nós temos confiado a Ti, Senhor, que nós possamos dar testemunho das Tuas respostas, Paizinho querido, para cada um deles, ó Deus. No nome de Jesus, Senhor, nós louvamos, Paizinho querido, e te agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz no dia de hoje e por tudo que o Senhor vai fazer, Senhor, no nosso amanhã. Fica conosco, Paizinho querido, é o que nós oramos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. E para você que pode, então, no domingo, às 10 da manhã, vamos ter a transmissão do culto online aqui pelo Facebook e também o culto presencial, para que a gente possa estar se organizando lá para receber a capacidade que o templo permite, que a gente ainda está autorizado em 15%. Amém? Então, que vocês tenham uma noite guardada e abençoada pelo nosso Deus e que todos nós tenhamos, né, a paz do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém!